já ouve vocês, né, para a gente ter um momento aí bem interativo. Combinei também com a reverenda Lúcia, que eu não vou apresentar slide, PowerPoint, essas coisas, que eu acho que a gente está um pouco cansado de um excesso de imagens, um excesso de materiais que chegam para a gente. A gente vai fazer como uma conversa mesmo, tá? Eu aqui na telinha, com vocês na telinha, e a gente interage depois dessa primeira parte, já abrindo com vocês o que vocês quiserem colocar, não só questões, podem colocar questões, mas também as reações de vocês a este primeiro momento, que eu vou fazer essa análise de conjuntura com os óculos da missão e da evangelização. E aí depois a gente vai para um segundo momento em que eu vou trazer uma reflexão à luz disso aí que a gente vai conversar na primeira parte, sobre missão e evangelização nessa perspectiva ecumênica, como é que a gente pode responder a essa realidade, né? E aí eu vou entrar com a minha militância ecumênica mesmo, né? O coração ecumênico e as experiências ecumênicas, principalmente nos últimos anos em que eu tenho estado inserida na reflexão sobre a justiça e a paz, né? Como é que a gente pode fazer essa reflexão de missão e evangelização sob o viés da justiça e da paz. Tá bom, gente? Vamos fazer assim, então? E aí vocês podem, à medida que eu for falando essa primeira parte, anotar e levantando aí questões que a gente já pode compartilhar daqui a mais ou menos 20 minutos, tá? Foi assim que eu combinei com a reverenda Lúcia. Para eu não abusar do tempo e ficar no combinado de tempo que eu fiz com a reverenda Lúcia, eu preparei um texto que eu vou ficar nele. E eu posso mandar para vocês depois, tá? Mando para a reverenda Lúcia e ela compartilha com vocês sem nenhum problema, tá? Eu fiz esse texto que vai orientar, que vai me guiar. A gente pode partir, né, nesse olhar à realidade, a gente já pode partir de uma compreensão de que a prática da missão no Brasil ela sempre foi confrontada pela realidade, ela sempre viveu uma crise nessa confrontação com a realidade. Porque a compreensão de missão das nossas igrejas, desde o catolicismo no Brasil colônia, depois entrando aí século XIX, com a chegada das igrejas protestantes, evangélicas, essa compreensão de missão sempre teve por base um projeto colonizador dos portugueses e um projeto missionário expansionista das igrejas que vieram do norte, do que a gente chama de norte global, a Europa e os Estados Unidos. Dando atenção ao caso protestante, que é o caso que nos interessa aqui, a pregação muito forte conversionista, né? A mensagem missionária tinha essa base dessa pregação conversionista. Conversão à fé protestante, que devia ser traduzida aí em duas atitudes principais: o abandono do catolicismo, deixar o catolicismo, e com isso abandonar um jeito de ser, de viver, de pensar, de expressar da cultura brasileira, que estava muito próxima aí do catolicismo, né? E assimilar as formas de ser igreja trazidas pelos missionários, então, do norte, principalmente dos Estados Unidos, mas alguns também europeus. Apesar de algumas igrejas terem realizado aí tentativas de abrasileiramento, a compreensão de missão ainda ficou bem limitada ao projeto expansionista e proselitista de construção de novas igrejas, né? Esse abandono do catolicismo e abandono de outras religiosidades também para aderir à fé protestante. Então, para a gente ser capaz de listar exemplos de compreensões que superaram essa referência, a gente pode ser capaz de listar, até hoje ainda é forte essa desconexão do jeito de ser e de viver da população do modo geral, da compreensão do que é ser igreja. Ainda tem essa desconexão. E este quadro ganha um elemento a mais que traz aí esse atual contexto das igrejas do Brasil, que são a assimilação de uma nova forma religiosa que a gente chama de religião de mercado.
as características básicas dessa religião de mercado, que entram na perspectiva de missão e transformam a perspectiva de missão e de evangelização, a gente pode listar aí algumas características. Primeira, a busca de resultados por parte das lideranças, resultados que se podem medir com números, crescimento numérico, crescimento patrimonial, por exemplo, tá? Então, busca de resultados é uma dessas características. Segunda característica, a busca de uma visibilidade na esfera social. Fazer missão e evangelizar significa presença no espaço público, presença nas mídias, ocupação de funções públicas por parte das igrejas, parcerias com o Estado, né? Então, essa visibilidade na esfera social seria uma segunda característica. Terceira, a pregação de uma religião mais intimista, mais voltada para o indivíduo, para a pessoa, o que possibilite o encontro da pessoa com Deus. E isso é marcado aí pela busca de respostas mais imediatas a problemas concretos. Também a valorização do consumo e a busca da ascensão social como prova das bênçãos de Deus para a vida dos fiéis. Há formas de nominar isso, como, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, né, que vai alimentar essa religião intimista. Um dado concreto na realidade das igrejas, como consequência desse processo que tem aí pelo menos uns 30 anos que a gente vê esse jeito de fazer missão e evangelização no Brasil, é o crescimento do número de evangélicos. Esse é um dado real, que vem sendo medido a cada novo censo. A gente está esperando os dados aí do censo mais recente, né, feito aí a partir entre o ano passado e este ano. Mas é um dado com as pesquisas que existem que os evangélicos cresceram, isso é resultado dessa forma de fazer missão e evangelizar, e especialmente os pentecostalismos, os movimentos avivalistas, os movimentos de renovação carismática nas igrejas têm proporcionado isso, o que vai possibilitar um enfraquecimento da hegemonia do catolicismo de séculos, né? Desde o Brasil colônia. Apesar de haver um fortalecimento de expressões religiosas católicas em bases populares, mas há um enfraquecimento da hegemonia do catolicismo com esse crescimento evangélico. E esse crescimento da presença dos evangélicos no Brasil tem reforçado aquela visão que eu falei de missão como expansão missionária. Isso dá um certo empoderamento para os grupos evangélicos, porque se tornam em números e em patrimônio mais visíveis, mais presentes. E hoje, os mais diferentes grupos evangélicos falam que promovem, então, missões, missão no plural, as mais diferentes frentes para a expansão da igreja no mundo. Então, seria esse um resumo das definições aí para as igrejas históricas e sociedades missionárias, né? Fazer missões, trabalhar com missões. Isso as igrejas históricas e as sociedades missionárias. Nas demais igrejas, de maioria pentecostal, essas igrejas não refletem tanto sobre missão ou sobre missões nessa visão clássica, mas se tem compreendido a missão da igreja como a transformação do Brasil num lugar que pertença ao Senhor Jesus. Fazer missão é transformar o Brasil num lugar que pertence ao Senhor Jesus, com o reinado de Jesus, a presidência de Jesus. Mas para isso acontecer, é claro, tem que haver representantes, líderes que passam a ocupar a política para o Brasil ser governado por Jesus na figura desses representantes. E aí, como resultado de todo esse processo, os evangélicos no Brasil têm reforçado a sua autoestima, deixado de ser uma minoria fechada e passado a compreender que podem ser uma presença expressiva na sociedade. A prova disso é apresentada aí por meio de estatísticas de crescimento de algumas igrejas e da presença cada vez maior no espaço público. Eu falei que isso tem acontecido pelo menos nos últimos 30 anos,
Mas o quadro se alterou muito nos últimos 10 anos, em especial por conta do avanço dos chamados fundamentalismos na realidade brasileira e na política nacional, especialmente desde 2013. Então, os últimos 10 anos. Então, eu quero fechar essa primeira parte da gente apresentando para vocês 4 pontos que são, assim, retrato dessa realidade da presença das igrejas na esfera pública, no espaço público brasileiro, das igrejas evangélicas de um modo geral, a imagem que as igrejas evangélicas construíram nos últimos 10 anos e que são um retrato dessa forma de fazer missão e de evangelizar hegemônica, tal como eu apresentei nessas minhas primeiras palavras introdutórias. Então, vou apresentar 4 pontos desse quadro da conjuntura. Primeiro, o que a gente observa? A consolidação de movimentos de extrema-direita, com um contexto amplo de intensificação de extremismos políticos e que abarcam as igrejas também. Sobre esse primeiro ponto, a gente pode dizer que nos últimos 10 anos, o Brasil se tornou um laboratório de movimentos da extrema-direita. Captura-se apoios, especialmente com uma retórica, um discurso do medo, conectando esse medo a tudo que representa a defesa de direitos humanos. Antigas imagens de uma suposta dominação comunista via China, Venezuela, Cuba, que controlaria as liberdades de propriedade, liberdade de religião, liberdade de ir e vir, é amplamente trabalhado, especialmente no contexto das igrejas, mas em todo o país. Eu tomo como caso as principais bases das frentes de violência e de conflito no governo passado, que se estabeleceu a partir de 2019. Durante os 4 anos do governo passado, o país experimentou o que a gente chama de necropolítica, com o estabelecimento de iniciativas, projetos de retirada de direitos das populações subalternizadas historicamente, né? Mulheres, pessoas negras, indígenas, moradores das periferias, pessoas com deficiência, trabalhadores. Houve uma retirada de direitos dessas populações. Também desmonte dos sistemas de educação, de saúde públicas, de exploração desenfreada dos recursos ambientais, de militarização, intensificação da truculência policial, armamentismo, cultura da autodefesa, da vingança pelo uso de armas, em detrimento do direito à segurança pública e formas diversas de negacionismo. Entre as consequências mais terríveis dessa política, nós temos 700 mil mortos por Covid, números oficiais subnotificados, desmatamento, destruição de florestas, de rios, crise humanitária e sanitária entre povos indígenas com alto número de mortos, portadores de doenças e pessoas subnutridas, entre as muitas outras situações dramáticas. Nós temos, nesse quadro, estratégias de discursos de captura de apoio da população e de seguidores mais radicais a este tipo de política, e isso significou o uso das mídias digitais, tanto pelo governo como veículos e profissionais de imprensa dessa extrema-direita para disseminar desinformação e pânico moral, não apenas com aquelas que a gente chama popularmente de fake news, mas todo um ecossistema de desinformação muito articulado para convencer e capturar corações e mentes para o apoio dessas políticas, com a criação daquilo que a gente pode até classificar como um tipo de seita, com alto grau de fanatismo. E a construção pelo medo do que se passou a chamar marxismo cultural, que passa a dominar até mesmo a juventude via educação e cultura, algo colocado como medo que transformaria a juventude em gays, em feministas abortistas, sob a imposição de uma chamada ideologia de gênero como sinônimo de libertinagem sexual. Todo esse discurso, toda essa noção pelo medo,
foi trabalhada durante pelo menos aí 5 anos, desde 2018, com muita intensidade, para se capturar, então, apoios a todo esse discurso circulante nas mídias digitais para convencimento, em especial em processos eleitorais. Nessas estratégias, nesses discursos, nós vemos dois elementos de convencimento que são muito fortes e que estão circulando aí na população brasileira até hoje. Primeiro, o populismo político, com o uso de uma retórica popular pelos líderes, que são apresentados como pessoas simples, de fala aberta, anticorrupção, e aí o uso da agressividade no discurso, com palavrões, ataques verbais a defensores de direitos humanos e opositores, como formas de expressar um jeito popular, comprometidos com a população, e se comportando assim no cotidiano. Então, lideranças políticas se comportando dessa forma. E nesse populismo, a gente vai ver o uso da religião, o uso de uma retórica de símbolos religiosos, fundamentalmente cristãos, para demonizar pautas de direitos opostas a essa política em vigor, opostas a certos costumes, e opostas a práticas de fé e a outras expressões religiosas. Então, a religião passa a ser fortemente instrumentalizada, o uso da Bíblia, a pregação, certas palavras bíblicas utilizadas no populismo político. Então, a gente vê assim se consolidando essa presença da extrema-direita no país. O segundo ponto que eu quero colocar nesse quadro que se apresenta é a consolidação de uma direita religiosa cristã no Brasil. A gente vê uma consolidação dessa direita cristã com bases em alguns elementos. Primeiro, a teologia do domínio para justificar sinais de Deus na liderança que estava no poder. Então, Deus teria escolhido esses líderes que estiveram no poder até o ano passado e vai continuar atuando para que essas lideranças voltem ao poder que teria sido retirado delas nas últimas eleições. É a chamada teologia do domínio, o governo de Deus. Deus, então, sendo usado, a imagem de Deus sendo utilizada nessa compreensão teológica para justificar posturas políticas que devem tomar o poder do país. Segundo, uma inversão dos valores do Evangelho, como igualdade, solidariedade, misericórdia, despojamento, classificando esses valores como sinônimo de comunismo, para, dessa forma, afinar a religião política à cultura de um individualismo e da lógica neoliberal aí, de inovação, de empreendedorismo. Então, valores clássicos do Evangelho, da tradição cristã do Evangelho, colocadas como sinônimo de comunismo. Outro ponto é o discurso do enfrentamento de inimigos para alimentar a formação dessa direita cristã. A ênfase do discurso é nós contra eles e do senso de pertença a um grupo eleito, a um povo escolhido que tem autoridade divina para combater e eliminar inimigos da fé. Outro ponto que dá forma à direita cristã no Brasil é a defesa radical das chamadas pautas pró-vida e pró-família, como oposição aos direitos sexuais e reprodutivos conquistados aí no ambiente do Estado democrático de direito. Outro ponto é a assimilação do discurso armamentista e da linguagem da autodefesa e da vingança como interpretação da Bíblia, a Bíblia sendo um respaldo para o discurso armamentista e dessa linguagem de autodefesa e da vingança. Tudo isso fortemente assentado no chamado sionismo cristão, na figura de um Israel mítico, e relacionado aí a um Israel contemporâneo, de uma forma equivocada, né? Como se o Israel que está lá, no Estado de Israel hoje, fosse o Israel da Bíblia, transformando tudo isso no Israel mítico como um elemento que favorece ações radicais, Israel sendo aí um muro de proteção para ações violentas, né? Do Senhor dos Exércitos que está
e estaria no passado com Israel, está com Israel hoje e seria o motor de ações hoje dessa chamada direita cristã. Então, essa seria uma segunda característica do quadro que nós temos hoje no Brasil. Outra característica é a intensificação da intolerância religiosa. Mas agora a gente vê aí exemplos múltiplos, né, de intolerância religiosa, especialmente de grupos cristãos contra grupos de outras religiões, principalmente os de matriz africana, com destruição de terreiros, perseguições a líderes. Na quinta-feira passada, faleceu a líder quilombola, Mãe Bernadette, né? Todo mundo acompanhou pelas mídias o assassinato dessa líder quilombola em Salvador. Então, manifestações de intolerância religiosa misturada com intolerância política. Mas nós temos um dado novo, que é a intolerância intrarreligiosa, que passa a ser fortemente desenvolvida no Brasil. Não só apenas entre religiões, mas a intolerância dentro do próprio espaço das igrejas, alimentada por essa direita cristã que eu acabei de descrever para vocês, e promovendo perseguições dentro das próprias igrejas e intolerâncias entre irmãos na fé. Então, esse é um dado novo nesse quadro. E o último ponto que eu quero colocar para vocês nesse quadro é o abuso da concepção da liberdade religiosa. Existem novos contornos no discurso de defesa da liberdade religiosa por parte da extrema-direita, que se colocou no poder e que continua participando do jogo político, e por parte dessa direita cristã que se configurou no Brasil, utilizando do discurso de defesa da liberdade religiosa para ações antidireitos dos religiosos. Aparece um termo chamado cristofobia, um termo novo, que vai fazer parte do discurso da extrema-direita e da direita religiosa para caracterizar como perseguição toda a legislação e toda a decisão judicial que, cumprindo os protocolos do Estado laico, não permite que um único preceito religioso se transforme em determinação para a vida da população. Então, quando os protocolos do Estado laico são aplicados para que um único preceito religioso não determine a vida da população, fala-se que é cristofobia, que se está querendo retirar a liberdade religiosa. Nesse sentido, liberdade religiosa não é a garantia da existência e da prática das diferentes religiões, mas passa a denotar que cristãos devem ter liberdade de agir sobre e contra outras religiões e culturas, especialmente para controlar a sexualidade da população. Aí nós vemos uma certa unidade entre grupos evangélicos e católicos na defesa desse tipo de liberdade religiosa, com uma convergência de propósitos, e aqui se pode falar que grupos católicos e evangélicos acabam conquistando o capital social, simbólico, político e financeiro nessa convergência de propósitos e nessa defesa de liberdade religiosa nesses elementos, né? São grupos que acabam sendo beneficiados desde empresa de mídia religiosa, projetos de assistência social, missionários gerenciados por vários grupos cristãos, acabam sendo beneficiados com esse conceito de liberdade religiosa que é defendido, né? Então, nós temos aí um abuso do conceito de liberdade religiosa. Vou fazer aquela paradinha que eu falei que eu ia fazer, porque eu fecho com esse quadro, né, desses 4 pontos que configuram aí a nossa conjuntura da presença religiosa, em especial evangélica, mas não só, também católica, no espaço público, que desafia essa compreensão de missão que eu coloquei no início.
Vou dar aquela paradinha para vocês se manifestarem. Devolvo a palavra para a reverenda Lúcia coordenar esse momento de manifestações que a gente possa ter. E lembro que depois dessa conversa, dessas reações de vocês, eu volto com uma outra parte que é uma referente à leitura que a gente pode fazer ecumênica da compreensão de missão e evangelização para contrapor esse quadro desfavorável, diria eu, que eu tenho apresentado dessa realidade que desafia as igrejas hoje. Devolvo a palavra à reverenda Lúcia. Tá bem, então, a gente abre, né, aí, para quem quiser agora se manifestar, colocar, né, a sua questão, a sua pergunta, ou aquilo que está aí no seu coração e no que mexeu neste momento, então pode ficar à vontade, abra seu microfone e fale. Como sugestão, eu estou vendo que são 15 para as 9, a gente pode dar 15 minutos para esse tempo, aí a gente, 9 horas, retoma com a outra parte, tá bom? Ok. Até às 9 horas, então. Quem está aí com a palavra na ponta da língua, que está né, querendo perguntar, fique à vontade. Ou também trazer uma reflexão em cima disso, ou, né, algo, não precisa ser pergunta propriamente dita. Eu não estou conseguindo aqui liberar o meu áudio, não sei se vocês estão escutando. Sim, estamos ouvindo. Eu vim de uma tradição evangélica, né? E participei do começo daquele boom dos anos 90 da música gospel, né? E eu lembro que lá o começo foi bem o seguinte, que eles diziam, né? O começo do gospel, da teologia da prosperidade. Inclusive fui produtor da chamada rede gospel na época, produtor de todos os programas de lá. E era o seguinte, as músicas eram músicas de cunho colonizador mesmo, né? O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo, ou algumas músicas que incitavam mesmo o Brasil para Jesus, né? SOS da vida. Então, que a Magali, né, ela falou, é bem verdade, eu acompanhei muito bem isso. E isso, naquela época, dentro da igreja a qual eu pertencia, era jovem na época, eram três movimentos muito grandes. É assim, nós estamos entre nós, então dá para falar. Posso falar. Era o CPP aqui em São Paulo, que era de uma igreja, a Cristo Salva, que era o tio Cássio de uma outra igreja, e depois veio aqui a gente vê hoje da Bispa e do Apóstolo, que todo mundo conhece. Participei de todos eles, assim, muito fortemente. E em todos eles eram conquistar o Brasil para Jesus, conquistar o Brasil para Jesus. E todo o resto não é de Deus, né? Então a gente vê que foi formado dentro do meio evangélico algo colonizador, né? Inclusive até na política, né? Eu lembro de várias pessoas do meu lado que colocavam como deputado e ganhavam como deputado, e colocavam-se como isso, e essas pessoas corriam em igrejas e colocavam. E o intuito que era falado na igreja era o seguinte: vamos colocar determinado pessoa no ministério tal, porque o Brasil é para Jesus. Então a gente vê que isso é uma onda muito forte, né? Que ela falou. E eu participei disso, eu fui de forma ocular, né? E hoje eu vejo o quão escravagista é isso. Porque se você não concorda com isso, você é do diabo. Se você não concorda com isso, você é comunista. Meu irmão é pastor da igreja presbiteriana e ele sofre com outros pastores porque ele não gosta, ele não compactua com isso, né? Então ele é um pastor comunista. E isso tem escravizado e adoecido muita gente dentro das igrejas evangélicas. Muita gente, né? Muita gente doente, muita gente deixando as igrejas por conta disso que é uma carga pesada, né?
Então, assim, esse é o meu testemunho ocular do que eu vivi e do que eu vejo ainda, porque eu tenho muitos amigos nesse meio, né? Inclusive pastores. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu queria falar, eu não consegui levantar a mão, pode? Pode falar, não tem ninguém inscrito. Pode falar, Sandra. Magali, que coisa boa. Boa noite para todos nós, né? Que coisa boa escutar você. Eu acho que você faz um resumo muito bacana de tudo que a gente está vivendo e de todos os desafios que a gente tem daqui para frente, né? Eu queria compartilhar, às vezes, um pensamento que eu tenho. Eu venho de. Eu estou na igreja episcopal desde 92, né? Já fez 30 anos, né? Então, mas eu venho de igreja evangélica, de bairro, de subúrbio, de bairro muito pobre. E às vezes, assim, eu sinto falta, concordo em tudo que você falou, tá? Sou assistente social e sei disso. É que às vezes também a gente, com a nossa narrativa de direitos humanos, de participação ferrenha nos movimentos sociais. Eu sou de vários movimentos sociais, de mulher, de favelado, de associação de moradores, de crianças e adolescentes. Às vezes eu sinto falta, dentro das nossas igrejas tradicionais, um pouco mais da pegada da. Eu não sei qual seria a palavra, mas eu acho que a palavra. Pode ser que tenha outras, aqui tem muita gente da teologia, mas seria uma parada mais, uma pegada mais espiritual, que a gente também tivesse uma certa valorização, um estímulo aos momentos de ação espiritual individual, como às vezes a oração que não é lida, a oração que vem às vezes do desejo, daquele dia que eu estou no culto, que eu estou triste, que eu estou preocupado com o desemprego, que eu tenho alguém que está doente. E eu, às vezes, sinto que as nossas igrejas tradicionais é como se a gente não estimulasse mais muito essa coisa. Não estimulasse o louvor. E aí eu vou usar aqui uma palavra que eu diria espontâneo. E que às vezes eu percebo isso nas rodas de conversa, que eu participo com as mulheres, que isso vem muito forte. E aí, às vezes, eu acho que a gente, enquanto igreja de classe média, e que a gente sabe do que é o politicamente correto, é como se a gente, e às vezes eu sinto que, como a gente ficasse também num certo formato, você está entendendo? E eu tenho pesquisado mulher e mulher de favela, e eu quero te dizer que eu tenho me encantado com o que eu vejo das mães de santo. São mulheres negras, em geral, né? Ou que se consideram negras, mas eu acho que a dimensão, elas trazem uma dimensão para a religião, para a espiritualidade, do cuidado, né? Do cuidado com quem está doente, do cuidado, estou falando do cuidado material, de quem vai num terreiro, de quem toma um chá, de quem vai uma folha, de quem pega alguma coisa. Então, acho que eu estou demorando muito, eu gostaria já de fechar, que era dizer assim, às vezes eu sinto falta entre nós das igrejas tradicionais, da visita, do pegar na mão, do chorar com quem está triste, do visitar no hospital, do ficar mais ligado nessas necessidades do dia a dia, da dificuldade que todo mundo passa, entendeu? E eu acho que isso era uma dimensão que muitas vezes, para mim, isso fala de evangelização enquanto reino de Deus, enquanto criação de irmandade. É isso. E eu vejo isso em muitas pessoas, né? Mas às vezes eu acho que falta muito ainda esse estímulo nas nossas igrejas tradicionais. Terminei. Obrigada, Sandra.
Mais alguém? Nós temos 6 minutos ainda. E também, se não precisa falar os 6 minutos. Se 2 tá bom, fale 2, deixe 2. Mais 2. Alguém abrindo aí o microfone? É isso? Acho que eu já posso Certo. retomar aqui, né? Isso, A gente Magali. vou comentar o que o Marcelo e a Sandra falaram, e aí a gente retoma. Mas ainda, se alguém desejar, a gente pode parar e voltar para quem desejar. Marcelo, eu agradeço aí o seu testemunho, né? A sua memória, né? De experiências já vividas, trazidas aqui, é exatamente o que você coloca, né? A questão da música gospel tem um papel muito importante na construção ideológica da política, né? Lamentavelmente. Esse olhar crítico a gente precisa ter, né? Infelizmente, o mercado da música religiosa hoje não tem uma oferta grande de conteúdo que responda àquilo que a Sandra acabou de dizer, que eu já vou comentar, né? Que tenha conexão com a realidade da vida, expressões que possam, de espiritualidade pela música, que possam colocar as expectativas, as aspirações. Na verdade, tem muito conteúdo dessa teologia do domínio, da dimensão mais ideológica de contraposição justamente às questões que a gente quer colocar como missão e evangelização respondentes à realidade. Então, realmente a gente precisa estar atento e lamentar essa dimensão ideológica que você coloca. E aí, o que a Sandra coloca, eu já vou até falar sobre isso, viu, Sandra, na segunda parte que a gente vai entrar agora, que são os desafios da missão e da evangelização frente a esse quadro. O que esse quadro nos ensina, né? Na verdade, a gente tem que ter um olhar crítico deste quadro, mas também fazer uma autocrítica. Ela é muito importante. Esse quadro nos desafia a uma autocrítica. Tem sido trabalhado em vários espaços das igrejas, do movimento ecumênico, né, que se a gente tem esse quadro dramático, né, de predominância aí de concorrência, intolerância, ódio, há uma responsabilidade dos grupos cristãos diversos, né, no avanço desse quadro também. Então, essa dimensão crítica interna dessa autocrítica precisa ser feita também, como a Sandra coloca, né? E eu vou já indicar alguns elementos à luz da compreensão ecumênica de missão e evangelização, ampliando um pouquinho do que a Sandra colocou. E eu agradeço muito que ela tenha feito esta fala, que já abre o caminho para aquilo que a gente já vai dizer já já. Muito obrigada. Não sei se mais alguém deseja, senão já entro nessa segunda parte. Posso ir, então? Então tá. Então vamos lá. Para essa segunda parte, eu queria justamente colocar aqui para pensar a realidade e os desafios que a gente tem a partir desse quadro para as igrejas no Brasil, em especial as igrejas do campo ecumênico, né, incluída aí a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Metodista, da qual eu faço parte, e as outras igrejas, as evangélicas de um modo geral, que têm uma sensibilidade para a reflexão que a gente está colocando aqui. Primeiro, afirmar que é impossível pensar missão e evangelização hoje desconsiderando o que a gente descreveu aqui, né? A forma como as igrejas chegaram no Brasil, seja a Igreja Católica por meio da colonização, sejam as demais igrejas por meio de missionários e pessoas que imigraram para cá. Quer dizer, a gente tem essa forma de implantação
Também tentativas de abrasileiramento que ocorreram, né, e que a gente precisa considerar, mas as recaídas sob esse contexto que a gente teve com o avanço dos fundamentalismos que a gente tem experimentado, de uma direita cristã, na forma como a gente colocou. Quer dizer, tudo isso nós temos que considerar. E a gente tem alguns pontos de partida que a gente pode elencar inicialmente para conduzir essa reflexão que a gente está colocando agora. Tem alguns pontos de partida. Primeiro, a compreensão de que a missão ela precisa estar conectada às formas que as pessoas encontram para construir a vida em comunidade. Isso tem a ver com o que a Sandra falou. E também tem a ver com o que o Marcelo falou. A missão precisa estar conectada com as formas que as pessoas encontram para construir uma vida em comunidade. É interessante que isso é um paradoxo com esses tempos que a gente vive. Ao mesmo tempo que a gente fala que o mundo da gente é um convite ao individualismo, ao intimismo, ao consumismo, ao mesmo tempo as pessoas buscam pertencer, as pessoas buscam comunidade o tempo todo. Isso pode ser comprovado em diversas experiências de contato interpessoal que a gente tem e também experiências via tecnologia. No período da pandemia, reforçou muito isso, as pessoas sedentas de ter uma comunidade, estavam isoladas nas suas casas por conta das medidas sanitárias, mas queriam comunidade, queriam estar juntas. A pandemia reforçou isso. Então, levar em conta essa busca de pertencimento, essa busca de comunidade que as pessoas têm. Sejam interconectadas pessoalmente, seja essa busca de comunidades virtuais. Isso tem que ser levado em conta. Nesse sentido, as abordagens teológicas, as abordagens pastorais, precisam lidar com isso e criticar o individualismo, criticar o consumismo e valorizar esse pertencimento. Essas abordagens teológicas e pastorais precisam fazer isso, levando em conta o cotidiano das pessoas, levando em conta as emoções, levando em conta as expectativas e as frustrações. As propostas pastorais individualistas e consumistas levam em conta o cotidiano das pessoas, as emoções e as expectativas. Por que as propostas comunitárias, engajadas, respeitosas da vida das pessoas não vão levar? Precisam levar. Nesse sentido, é preciso muito mais ouvir do que falar em muitos momentos. Ouvir as pessoas, né? Isso aí a Sandra falou bem há pouco, né? Ouvir as pessoas. Quais são as necessidades? Quais são as expectativas? Quais são os desejos que as pessoas têm e que estão aí dentro das igrejas, mas também no derredor das igrejas? Ouvir. Tempo para ouvir. Isso também é missão. Isso também é evangelização. Escutar, ouvir, aprender e trazer essa perspectiva do cotidiano e dessas emoções para a prática das igrejas. E, com isso, é preciso enxergar os sinais de esperança e de mudança que vêm com as pessoas. As pessoas estão aí no seu cotidiano, se equilibrando, resistindo, sobrevivendo, e isso é sinal de esperança que tem que ser trazido para as experiências pastorais das comunidades de fé. A reflexão teológica e pastoral e as práticas teológicas e pastorais precisam estar conectadas com as experiências de sobrevivência das pessoas, que são sinais de esperança e de mudança, né? Então, é preciso conectar com essas experiências. E, com isso, reforçar aquilo que a gente já diz, a Igreja Episcopal Anglicana diz muito isso, assim como as igrejas ecumênicas, que o espaço público
pode e deve ser ocupado pelas igrejas, inclusive os espaços políticos, mas com um olhar crítico sobre os projetos de poder que são alinhados aí a esse sistema injusto, excludente que nós listamos aqui, né? Não é demonizar a presença na política, não é demonizar a ocupação dos espaços públicos, mas fazer isso de forma responsável, né? Alinhada com a teologia, com a pastoral da igreja, mas com essa visão crítica e ocupando os espaços que a gente tem. Então, crescimento numérico, presença na mídia, representação parlamentar, isso tudo não deve ser demonizado, não. Isso deve ser olhado, mas com uma perspectiva crítica, valorizar o que deve ser valorizado e criticar o que precisa ser criticado, à luz da teologia e da pastoral que vem sendo desenvolvidas aí por décadas e décadas pelas igrejas, né? Visibilidade não significa presença pública, isso precisa também ser discutido. Presença pública demanda compromisso e identificação com as necessidades das comunidades e com as causas sociais. A noção de presença pública está fortemente relacionada ao conceito evangélico e ecumênico de encarnação. Está encarnado na realidade da vida das pessoas, nas necessidades, como a Sandra colocou, né? Essa espiritualidade encarnada. A gente não pode ter uma espiritualidade desencarnada, que também esteja longe daquilo que são essas necessidades cotidianas das comunidades. Aí a gente precisa contrapor essa encarnação àquela dimensão da visibilidade, né? Que aí é outra coisa, né? Dessa ocupação do espaço público para ganhar poder, e aí ser visível. A espiritualidade da visibilidade, ela está centrada no indivíduo, naquela fé mágica do consumo, do intimismo, e aí, com isso, as igrejas perdem e ficam longe dessa dimensão pública encarnada. Então, missão e evangelização hoje, numa dimensão pública, demanda assumir uma pastoral que ganhe essa dimensão pública encarnada, a inserção das igrejas nos espaços públicos plurais, que implica a participação de cada cristão, cada cristã, na realidade da sua comunidade menor, onde a igreja está, e na comunidade maior, na vida da cidade, na vida do estado, na vida do país. Isso quer dizer assumir essa responsabilidade social da igreja, não como um corpo isolado, um espaço privado a mais, mas essa presença pública da igreja a partir daqueles 3 elementos que sinalizam a presença do reino de Deus no mundo, né? Que é o querigma, a diaconia e a koinonia. Sinalizar o reino de Deus é a maior tarefa missionária da igreja, né, gente? Reino de Deus, aquilo que pode já ser experimentado, um aperitivo do futuro, né? Seria a maior tarefa missionária da igreja. Como é que a igreja pode ser atuar, né? Sinalizando o reino de Deus, tornando as comunidades de fé sinais dessa presença de Deus no mundo, né? Então, anunciar os valores do reino, da sua justiça, e caminhando na contramão das formas de individualismo, de consumismo, de exclusão social, levando em conta essa espiritualidade encarnada. Aí entra a música, né? Cantar aquilo que faça sentido na vida das pessoas, fazer orações que façam sentido na vida das pessoas, ler a Bíblia fazendo sentido para a vida das pessoas, né? Isso é um desafio enorme, trabalhando em todas as frentes para que a dignidade humana seja uma realidade, começando na nossa própria igreja. Muitas vezes a dignidade humana não está sendo ressaltada nas comunidades de fé, elas mesmas, né? O lugar das mulheres, o lugar das pessoas idosas, o lugar das pessoas
com orientação sexual as mais diversas, o lugar das pessoas chamadas diferentes, seja pela cor da pele, seja por uma deficiência no campo físico. Tudo isso tem que ser considerado nas próprias comunidades. Às vezes a gente pensa grande, está pensando lá em lei, está pensando em questão política maior, mas dentro da própria comunidade de fé, da igreja local, da congregação, essas dimensões elas não são trabalhadas. E a missão e a evangelização começando a partir da encarnação na própria comunidade de fé. Viver e promover a comunhão entre as pessoas, desprezando toda e qualquer forma de exclusão e discriminação de pessoas e grupos. São formas fundamentais de participar da missão de Deus, né? Então, isso tem que ser questionado nas próprias comunidades de fé. As mulheres têm lugar, as crianças têm lugar, as pessoas com deficiência têm lugar. Tudo isso tem que ser perguntado a partir das próprias comunidades pequenas de fé onde as igrejas estão, para que elas sejam um testemunho visível da presença de Deus nesse mundo, né? Eu não estou querendo fazer aqui um sermão, tá, gente? Desculpa. Eu nem sou pastora, nem teóloga, sou uma simples leiga, mas que estou trazendo essas reflexões do meu engajamento ecumênico e daqueles questionamentos que eu escuto no meu engajamento ecumênico sobre o que significa fazer, participar da missão de Deus, fazer missão, participar da missão de Deus hoje, onde nós estamos, e nesse contexto do Brasil, marcado pelo ódio, marcado pela discriminação, marcado pela intolerância. Quer dizer, isso precisa ser trazido para as nossas próprias comunidades de fé. Mais centrado, né, no individualismo, nessa privatização dos espaços, a igreja precisa se afirmar cada vez mais como um corpo, como um organismo vivo, como uma comunidade. A igreja se expressar como comunidade de fé, de adoração, de testemunho, de amor, de apoio, de serviço. Isso é a missão, né? Cada vez mais, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47, como os cristãos viviam, precisa ser trazido para o centro da vivência de fé missionária da igreja, né? É a igreja se entender como um corpo missionário, como um espaço de vivência comunitária, de apoio mútuo, onde as pessoas possam congregar, dialogar, que todo mundo se sinta ali como tendo espaço, se apoiando umas às outras, capacitando-se coletivamente para a ação no mundo. Essa que é a natureza da igreja, né? Opção por formas massificantes, privatizantes, que silenciam a vivência da fé, não é missão, né? É outra coisa. Diálogo, amor, respeito são palavras-chave no Brasil contaminado pela intolerância. E isso precisa ser vivido e praticado. E mais ainda, valorizando a pluralidade religiosa, que está no Brasil, mas está dentro das nossas próprias igrejas. A pluralidade de experiências religiosas de fé que estão dentro das próprias igrejas. A experiência ecumênica tem mostrado para nós que partilhar o evangelho não significa falar sobre o evangelho, mas viver o evangelho. Viver o evangelho significa sinalizar o reino de Deus, acreditando que o Espírito de Deus se manifesta de diferentes formas, por meio de diferentes canais, e ele não se encontra apenas na igreja, né? Então, isso é uma coisa muito importante, da gente entender com quem a igreja precisa ser parceira, né? Com quem a igreja precisa se colocar junto. E aí a gente lembra daquelas chamadas pessoas de boa vontade, que muitas vezes não estão dentro da igreja, mas podem ser parceiras das igrejas, nesse testemunho de fé que precisa ser dado na sociedade, né? Então, respeito e tolerância como atitudes concretas em relação às diferentes culturas, às diferentes expressões que nós temos,
E aí a gente precisa compreender, por exemplo, as diferentes experiências entre pentecostais. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender esses grupos e muitas vezes temos preconceito com os grupos pentecostais, avivados, carismáticos, porque não compreendemos muitas vezes esses grupos. E a discriminação que grupos evangélicos têm sofrido no Brasil, todo mundo sendo colocado no mesmo pacote. Pega-se aí essa direita cristã que eu descrevi para vocês e coloca todo mundo ali e a intolerância acaba sendo vivida entre os próprios grupos cristãos por desconhecimento e por incompreensão. Essa pluralidade religiosa precisa ser compreendida por nós, né? E a gente demolir o preconceito entre as próprias igrejas. Com isso, o cristianismo precisa ser vivido nessa dimensão da pluralidade, né, das diferentes expressões de fé que existem dentro das igrejas e entre as igrejas. Esse também é um testemunho missionário que precisa ser dado em tempos de tanto ódio, de tanta intolerância que a gente experimenta no nosso país. Eu lancei essas ideias e eu vou parar por aqui novamente para a gente conversar sobre elas e sobre outros pontos que vocês considerem importantes para o tempo que a gente ainda tem aqui até o final do nosso encontro. Devolvo para a reverenda Luz. Muito bem. Mais um momento, então, aberto. Nós podemos ficar o quê? Mais uns 15 minutos. A tá com a mão levantada. Fique à vontade. A Magali tocou em 2 pontos que eu vivi, um deles eu vivo hoje ainda. O primeiro foi na questão da comunidade, né, na necessidade de vivência em comunidade. Eu vim da Igreja Romana, né, sou oriunda da Igreja Romana, sou um bebê ainda na Episcopal, tenho 2 anos de recebida só, e eu morava numa cidade, até o ano passado, que da minha cidade até minha paróquia de origem, era coisa de 2h30, 3 horas de distância, coisa que ficava inviável ir todo domingo na celebração. Eu morava no interior e a minha paróquia ficava no centro de São Paulo, praticamente. E isso me fazia falta, né? Porque a gente sente, para quem tinha uma vida ativa na Igreja Romana e ousou sair dos muros de Roma, que nem foi meu caso, que eu usei a sair em 2018, né? Então, sente essa falta. E esse ano que eu pude voltar a ter uma paróquia mesmo, de poder vivenciar, né? Que eu acabei vindo para a Baixada Santista e já tem uma paróquia em Santos, né? Então, foi aceito que eu me transferisse para essa paróquia para poder estar vivendo essa comunidade. E é uma coisa que me fazia falta. E hoje poder estar podendo ali ajudar no possível, né? Nos faz sentir útil como pessoa e também como poder conhecer pessoas novas. E um outro ponto que eu falo, é uma coisa que eu falo pouco, acho que são poucas pessoas que sabem disso, né, que foi na questão da pessoa com deficiência dentro da igreja. Eu sou laudada, tenho um laudo embora não pareça, eu sou APCD, né, eu tenho um autismo grau leve, né, e isso é uma coisa que eu sinto, né, não só na igreja, mas em vários outros espaços, né, porque às vezes a pessoa não está preparada, não só na questão ali vai englobar na nossa realidade da igreja, né, não só os pastores não estão preparados, mas também os leigos não sabem muitas vezes como lidar com esse público, né, então eu acho que escutar também esse público ajuda bastante, né, a entender a realidade, porque que nem se fosse para deficiência física, tudo bem, né? Ali às vezes a limitação física, mas o autismo ele é um espectro, então ele tem um leque. Eu sou autista, mas eu posso ser diferente de uma outra pessoa que também seja, né? Então é, é isso, né? Que o legal da nossa igreja ter essa pluralidade e poder não só, né?
a liderança, mas também os leigos, tá? Saber como lidar, né, com o diferente. Porque não só a deficiência, mas todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E isso que é o bacana da igreja, né? Então, é dois pontos que eu me vi, um deles eu acabei solucionando e outro ainda tem essa dificuldade, que encontra dificuldade. Por mais que a igreja me acolheu, né, bem, ainda eu percebo essa dificuldade, que é uma coisa comum, né? Não é só a igreja que não tem dificuldade, em vários outros lugares também tem. Mas acho que aos poucos a gente vai podendo entender melhor, para poder estar ali trabalhando em cima disso. Obrigada, tá? A Eliane também levantou a mão, fique à vontade. Só agradecer, né? Boa noite a todos e todas, e agradecer a Magali por essas palavras, porque elas são, assim, muito edificantes. E dizer, né, da sua fala, quando você disse assim, eu não sou nenhuma teóloga, não sou, não é vocacionada, vamos dizer assim, né? Mas você traz assim, você faz um resgate, né, daquilo do nosso compromisso enquanto cristãos e cristãs, que assumimos desde o nosso batismo. Então, nós temos, né, essa fórmula, nós temos esses desafios, né, para enfrentarmos, mas nós temos esse resgate, de voltarmos ao primeiro amor, de buscar essas fontes na nossa experiência com Deus, nas nossas comunidades, no nosso dia a dia, nas associações de bairro, onde a gente estiver, nós somos igreja e nós temos toda essa beleza, não é? Eu estava até me lembrando de que você falando aí em transformação, transformação social, né? Transformação espiritual, também você falou a respeito de dignidade humana, então nós nos retornamos e remetemos às marcas da missão, que é apaixonante. Então, é trabalhar no dia a dia as marcas da missão nas nossas comunidades. Então, a gente vai alcançar, não é, as vidas em sua plenitude. Tanto o espiritual, nós vamos transformar a questão social, e bem como também a natureza. Obrigada. Obrigada, Eliane. Alguém mais gostaria de trazer uma fala, uma palavra? A Stephanie levantou a mão, é isso? Liga o seu som, Stephanie, fique à vontade. Bom, assim, ó, vendo todas essas falas, a gente teve bastante vivência aqui na minha comunidade, que está bastante em falta. E, assim, ó, é algo que eu digo assim, a pessoa que assumiu o compromisso com Deus, ela tem que sentir do coração, porque não é fazer só da boca para fora, né? Eu acho assim que você vai fazer pelo amor dele, não só para mostrar que você está fazendo algo, para mostrar que você sabe comandar, que você sabe fazer várias coisas. Então, tem algumas coisas que a gente viveu aqui que tem algumas pessoas que vêm, fazem, tipo assim, digam coisas assim, porque eu fiz, porque você faz, você não deve cobrar o que você faz, você fez ou você quis,
ou por quê? A outra questão é aqui sobre das pessoas deficientes. Eu também, uma pessoa deficiente, tenho problema visual e faço a minha função normal, como qualquer uma, e realmente a nossa igreja está precisando fazer essa inclusão, não só de botar, de seja fazer algo, mas é como a moça lhe falou, de tentar entender essas pessoas que são, não digo diferentes, mas com algo especial, que vai favorecer, assim, eu digo, favorecer em questão de sentimento, em questão de entendimento, como é que você pode lidar com eles, e trazer mais gente, chamar mais gente para a igreja. Obrigada. Ok. Obrigada, Stephanie. Alguém mais? Eu gostaria, se não tem ninguém, eu gostaria de falar algo assim, né? Que essa fala da Magali é muito importante, né? Para a gente entender a realidade em que a gente vive e como ser igreja dentro desta realidade que produz esses vários rostos, né? De cristianismos, né? Vários rostos de cristianismo que leva inclusive a matar, a fazer, né, todo tipo de atrocidades, e a gente está dentro desta realidade. E meio que a gente se perde nisso também, né? Porque somos igrejas, e a igreja é feita de ser humano, né? Então, qual o caminho, né? Porque, assim, vamos para uma igreja encarnada na realidade, ela tem que falar da vida, né? E aí vem, não, mas é uma igreja, as igrejas que estão aí, é uma igreja que estão avançando, que estão crescendo, são igrejas que é mais espiritualista, né? E de repente, o que eu queria trazer dentro disso é que a gente ainda não parece que não consegue encontrar um equilíbrio, né? Dentro dessa questão de uma espiritualidade, né? De uma igreja que se encarna na realidade a partir desta espiritualidade, né? E essa espiritualidade que movimenta, que te faz sair de dentro para fora, né? O Bispo Peixoto, às vezes que a gente ouve ele falar, ele sempre fala, né? A gente se reúne para celebrar e sai para servir, né? Algo assim. Eu sei que ele tem uma frase que ele fala em todas as celebrações, né? Que eu tenho ouvido, ele fala assim, acho que é isso, né? A gente se reúne para celebrar, para vivenciar, para partilhar a vida, para trazer a luz da vida e da ação de Jesus para a nossa vida e levar para, né? Então, me dá a impressão que a gente ainda precisa encontrar esse equilíbrio, né? Entre espiritualidade e vida, que essa espiritualidade seja o motor da vida. Mas eu queria trazer também para a Magali fala da teologia do domínio, né, que eu achei interessante lá, e ela fala algo novo, né, que é a intolerância intra-religiosa, que ela pudesse, ainda antes de terminar hoje, trazer um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais sobre isso, se é possível, Magali, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse novo, né, que surge. É isso. Mais alguém? Então, devolvo a Magali. Tá, obrigada. Bom, as palavras da Tá, da Eliane e Stephanie, eu capturei tudo, viu? Foi para o meu aprendizado, né? E vocês reforçam elementos que nós trouxemos aqui, porque o objetivo dessa apresentação hoje foi localizar esse quadro onde a gente está e que a resposta que a gente pode dar, ela nem sempre é uma resposta no âmbito macro, mas ela pode e deve ser uma resposta no âmbito micro, porque essa realidade é onde todos os grupos de igrejas estão inseridos aí, nessa realidade. Então, como é que a gente pode responder dentro daquilo que é possível para a gente e que é o trabalho com os próprios grupos onde nós estamos e que estão aí
interagindo com essa realidade, né? Claro que a gente tem que ter atenção ao macro, se manifestar nesse macro, buscar interferir nesse macro, mas nas comunidades onde a gente atua diretamente é que tem a demanda mais emergente de resposta a essa realidade em que as nossas comunidades interagem, né? Então, esse foi o objetivo desse nosso diálogo. E aí, respondendo aquilo que a reverenda Lúcia coloca e pede, né, que eu fale um pouco mais dessa dimensão da intolerância intrarreligiosa, que é um elemento novo, que se reforça nesse momento que a gente está vivendo, de que as polarizações e as divisões nas quais a nossa sociedade maior brasileira se viu inserida aí nessa disputa política que vem especialmente desde o ano de 2014, né? 2014 é um ano em que se estabelece uma disputa política polarizada com muita intolerância, mais intensamente, que desencadeou uma série de movimentos políticos que interferiram diretamente na nossa vida, individualmente, coletivamente, por meio de leis, por meio de disputas políticas que interferiram, por exemplo, em reforma trabalhista, reforma previdenciária, várias reformas que caíram como bombas aí na nossa vida, interferindo em direitos, interferindo em vivências, né? E culminando em situações como pontos da segurança pública e até na pandemia, né? Teve interferências no campo da saúde pública que interferiram na nossa vida, né? Morreu muita gente aí que podia não ter morrido se a gente tivesse procedimentos de saúde pública, de vacinação, e que interferiram na vida da gente. Eu graças a Deus, não tive familiares que morreram, mas muitas pessoas tiveram, mas tive amigos muito próximos que morreram. Então, a vida da gente foi afetada com situações que estão no campo macro da política, mas chegam afetando a vida da gente no campo micro. Comunidades de fé, comunidades religiosas, que famílias inteiras desapareceram dessas comunidades porque morreram durante a Covid. Eu conheço comunidades, igrejas locais que se perderam pela metade os membros, que morreram, pessoas morreram, né? Então, isso afetou a vida da gente. Então, essas polarizações, elas alcançaram a vida da gente, seja por meio dos efeitos dessas políticas, seja pela, vamos colocar aqui entre aspas, contaminação com as polarizações que foram trazidas para as disputas políticas para dentro das famílias e dentro das igrejas. Todo mundo aqui deve ter alguma experiência de disputa, de discussão política que entrou na sua família, ou que entrou no mundo das suas amizades. Eu perdi amigos, não consigo mais falar com pessoas que não querem falar comigo ou que eu tenho dificuldade de diálogo com algumas pessoas que ficaram aí brigando, disputando por conta de incompatibilidades no mundo da política. E ocorre que isso acabou entrando nas comunidades de fé, seja porque alguns pastores e pastoras abraçaram causa política e trouxeram essas causas para a vida de suas comunidades, pregando em púlpito, pedindo votos, causando dificuldades com membros de igreja que não aceitavam que a política entrasse por meio das próprias lideranças, ou quando as lideranças não fizeram campanha política, membros de igrejas que trouxeram para dentro das comunidades essas disputas, né? Com campanha, com cobranças, e isso acabou trazendo as polarizações para dentro das comunidades. E com essas polarizações dentro das comunidades, dependendo da forma como a coisa entrou, perseguições acabaram acontecendo dentro das igrejas, com perseguições do campo da política, porque se havia uma opção por esse ou por aquele
polo das disputas políticas fora das igrejas, trazendo para dentro, pessoas acabavam discriminadas dentro de suas comunidades por conta de suas posições políticas. Desejo muito que essas histórias não tenham acontecido nos espaços que vocês estão, mas há situações de pastores perdendo o seu trabalho como pastores, sendo afastados porque não aceitaram admitir que deveriam votar ou tomar partido por esse ou por aquele candidato, né? Isso ficou... E perseguição mesmo, pessoas perdendo funções dentro de igrejas. Vários casos aí foram denunciados e alguns foram para a justiça comum. Então, essa perseguição, e eu estou falando aqui de todas as igrejas, tá, gente? Dentro do catolicismo, dentro do campo das igrejas protestantes tradicionais, igrejas evangélicas mais pentecostais e de outras tradições, aconteceu em várias situações, em várias comunidades. Então, hoje a gente pode falar no Brasil de intolerância intrarreligiosa, dentro especialmente das igrejas, mas não só igrejas, não. Há casos de grupos espíritas com intolerância ocorrendo dentro desses grupos. Religiões de matriz afro, em que houve perseguição também. Grupos islâmicos, grupos judeus. Existem grupos judeus que denunciaram, inclusive, casos de situações judicializadas, inclusive, tá? Então, essa é a realidade, as polarizações, porque isso é típico, viu? Vou fechar essa explicação. Há pesquisas acadêmicas, científicas, que mostram que isso é típico quando há governos de extrema-direita, porque é assim que os governos de extrema-direita atuam, espalhando, disseminando as polarizações, para que elas atinjam os grupos mais diversos nos países onde os governos de extrema-direita atuam. Então, é a instigação da concorrência, da desconfiança, da incompatibilidade de opiniões, para que uma opinião possa prevalecer sobre as demais e discriminar, a não aceitação da diversidade. Esse é o tom do que, por isso se chama extremo. O extremo é a não aceitação da diferença. Quem leva para o extremo atua para que um único grupo ou posição prevaleça sobre os demais. E assim ocorre, e assim ocorreu com o Brasil. A gente não tinha esse tipo de experiência no nosso passado recente, né? Então, foi o passado recente que trouxe esse tipo de abordagem extremista, a ponto de haver ataques a escolas, todo mundo está acompanhando esse tipo de coisa que está ocorrendo no Brasil. Isso não ocorria no nosso país, né? A incidência intensa de que as pessoas extremas se manifestem, inclusive com intolerância física, né? Destruição de espaços religiosos, como terreiros, ou igrejas, capelas católicas que têm sido quebradas, monumentos públicos que são destruídos por conta desse extremismo. E isso acaba sendo trazido para os espaços religiosos na forma de intolerância e perseguição. Então, é assim, eu explico o que foi pedido pela nossa querida reverenda Lúcia. Com isso, acho que podemos fechar. Se não há mais manifestações, a gente fecha. Mas, gente, fica o desafio, né? Intolerância e ódio a gente pode enfrentar, pode e deve, né? O governo brasileiro, se vocês não sabem, e aí eu vou fazer uma propaganda aqui, de um documento que foi produzido, um GT foi criado, um GT do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Ele foi instituído em março e trabalhou até julho,
num documento para oferecer ao governo brasileiro propostas de enfrentamento do ódio e da intolerância. Foi o GT para políticas de enfrentamento do ódio e da intolerância do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Implantado em março, terminou os trabalhos em julho e apresentou um documento que pode ser baixado na internet, basta procurar o GT de enfrentamento do ódio e do extremismo no Brasil, tá? É um documento de 85 páginas, não é um documento muito grande, e com propostas, inclusive, para as igrejas, de como enfrentar essa realidade nos espaços micro e colaborar com espaços macro, como o governo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Vale a pena olhar esse documento, que foi entregue ao Ministério em julho, no dia 3 de julho. Como presença das igrejas, nesse GT, lá estive eu, a pastora Luz Marina Garcia, da Igreja Luterana, e esteve o pastor Ronilson Pacheco, relacionado com a comunidade batista. Estivemos os três nesse GT, que teve cerca de 50 pessoas participando. Fecho aqui. Acho que a Sandra tinha pedido a palavra. Foi. Não sei, vai ser rapidinho. Eu tinha preparado uma pergunta para você, uma dúvida, mas isso aí vai ser outro encontro, que era sobre igreja tradicional, nós de classe média, o recorte da classe social e da escolaridade, que são outras visões de mundo que muitas vezes a gente tem um modo, né? Até o próprio culto da gente, ele tem uma forma que, por exemplo, que não é a mesma forma das igrejas pentecostais, né? A forma da escuta a essas outras pessoas, de chegar perto, mas isso aí já vai ser outra discussão outra vez que você vier. Eu ia pedir para você falar de novo, o título do documento foi GT, Enfrentamento ao Ódio. Enfrentamento do discurso de ódio e dos extremismos. Eu queria dar só mais uma palavrinha a respeito do assunto. Às vezes me incomoda um pouquinho determinadas colocações. Eu achei, em primeiro lugar, quero parabenizar a Magali pela excelente análise de conjuntura que ela fez. Parabéns, Magali, foi maravilhoso. É a verdade, é a realidade que nós estamos vivendo. Mas eu penso que, às vezes, a gente precisa pensar que não ligar tanto essas algumas práticas de missão que são preconizadas exclusivamente a essas pessoas que fazem parte dessa direita fundamentalista religiosa, que às vezes a gente termina se afastando de algumas práticas de missão dentro das nossas igrejas, porque nós começamos a relacionar que isso é coisa dos fundamentalistas, que isso é coisa dessas pessoas que fazem parte da direita fundamentalista do Brasil. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: olha, eu não me considero nem me coloco mais como evangélica. E eu quero dizer a vocês que, ao contrário, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou evangélico, porque essas pessoas que se dizem evangélicas e que estão na contramão do evangelho, essas pessoas não me representam. Essas pessoas não me representam. Portanto, eu tenho o maior orgulho de dizer que sou evangélico. Gostei muito de algumas colocações que Magali fez, por exemplo, a ocupação dos espaços públicos. Muitas vezes a gente acha que a igreja não tem que estar nos espaços públicos, porque a ideia de ocupação de espaço público é exatamente essa ideia dessas igrejas fundamentalistas de direita hoje, representadas pela direita do Brasil. Mas eu acho que é uma diferença dos propósitos de ocupação do espaço público. Qual é o verdadeiro objetivo de ocupar o espaço físico do espaço público? Né? Quando essa ocupação é de transformação da realidade da vida das pessoas, em especial as pessoas mais carentes, mais pobres, mais necessitadas
da nossa sociedade, eu acho que é muito válido ocupar esse espaço público, né? Eu acho, por exemplo, às vezes, essa questão de que Sandrinha levantou aí sobre a espiritualidade, muitas vezes nós não queremos, nós terminamos bloqueando a ação do Espírito Santo, a questão da espiritualidade dentro das nossas igrejas, porque nós dizemos logo que isso é coisa dos pentecostais, quando, na verdade, nossa igreja, né, tem espaço para isso. Né? E lembro sempre que na nossa... E ser carismático não é ser pentecostal, né? Mas a gente tem espaço para uma espiritualidade dentro da igreja, porque senão nós vamos terminar tornando as nossas igrejas mortas. Igrejas mortas, igrejas sem vida. Não é preciso trabalhar também é preciso trabalhar a questão social, a questão, mas se a gente não trabalha as questões espirituais, a igreja termina tornando uma igreja morta. Então, é preciso a gente ter alguns cuidados, que nem sempre tudo que está sendo realizado em termos de missão por essas igrejas está tudo errado. Né? A gente precisa analisar, ter cuidado e sempre buscar tornar as nossas igrejas mais vivas possíveis. Então, vamos à bênção final. Magali, mais uma vez, muito obrigado. E vamos à bênção final. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos inspire e que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre conosco e conosco habite eternamente. Amém.